Esta aula é uma continuação de uma aula anterior, onde eu estava apresentando um notebook em Python sobre o assunto representação de documentos usando o esquema de peso TF-DF. Na verdade, eu parti ela em 3 videoaulas. A primeira, eu apresentei aqui como que são gerados os embeddings usando o esquema de peso TF-DF e falei também sobre a similaridade do cosseno. E na segunda aula, na segunda parte da aula, eu mostrei o exemplo aqui de como codificar esses embeddings usando o TF-DF e como usar isso para uma aplicação de busca léxica. Agora, nessa última parte da aula, eu vou falar de como usar os embeddings aí gerados pelo esquema TF-DF para classificação de textos. Então, classificação de texto é um problema em que eu tenho um conjunto de classes pré-definidas e para cada documento, cada texto ali, baseado no conceito que está naquele texto, eu vou dizer a qual classe que ele pertence. Essa é a aplicação que a gente vai tratar nessa parte da aula. Então, aqui tem um link de onde eu tirei esse exemplo para mostrar para vocês. Então, primeiro eu importo aqui alguns pacotes, incluindo aí Pandas, NumPy, Scikit-learn, os pacotes do Scikit-learn e também do NLTK. Bom, nós vamos usar um dataset, que é um dataset de notícias da BBC. Ele contém notícias classificadas em 5 categorias, que são esporte, negócio, política, tecnologia e entretenimento. Então, aqui a gente faz a leitura desse dataset, que está nesse arquivo CBS. Ele tem lá dois atributos, que são a categoria e o texto propriamente da notícia. Então, aqui está um exemplo das primeiras notícias aí. Então, tem a categoria e o texto da notícia. Vamos fazer uma pequena análise dos dados. Então, esse dataset ele contém 2.225 notícias classificadas nessas 5 categorias. Então, aqui eu estou imprimindo o número total de notícias e a partição aí por categoria de quantas notícias eu tenho em cada categoria. Então, aqui vocês podem ver 2.225 notícias adicionado aqui nessas 5 categorias e o número de instâncias que eu tenho em cada uma dessas categorias, que variam aqui de 386 a 511. São 5 categorias. Aqui tem um exemplo de alguns desses dados. Então, peguei a categoria aqui de número 100 e estou imprimindo a categoria, que é entretenimento, e o texto, ou seja, a notícia associada que foi classificada como entretenimento. Então, textos em inglês, um pouco mais longos do que aquelas sentenças que eu apresentei no exemplo anterior, Então, como eu falei, um documento pode ser tamanho diverso. Então, aqui, ele contém aqui um conjunto de algumas linhas com a notícia que eu quero classificar. Então, primeiro vem a parte de preparação dos dados. Então, os algoritmos que são baseados em redes neurais ou transformers, redes neurais recorrentes ou transformers, normalmente a gente alimenta essas redes com os textos originais. E para as redes neurais, essa semântica da ordem das palavras, os próprios stop words e tudo mais, são importantes. Está em maiúsculo, está em minúsculo, então a gente usa o texto original normalmente. Agora, para essas aplicações envolvendo algoritmos que usam TF-DF, é necessário a gente fazer alguns pré-processamentos. Então, os mais comuns são esses aqui, Converter o texto para minúsculos, remover caracteres especiais. Então, eu vou considerar só as palavras, sem fazer diferença entre maiúsculo e minúsculo. Eu vou separar os tokens, converter de string para lista de palavras, de acordo com o esquema de tokenização que eu quero. Vou remover stop words, que essas palavras não contribuem muito para esse esquema de pesos. E, às vezes, opcionalmente, eu ainda faço aqui a conversão para o radical, que é chamado de stemming, pegar só o radical das palavras, para diferenciar, por exemplo, para não ter que diferenciar, por exemplo, palavras que estão em plural, singular, conversões de verbos, etc., tratar tudo como a mesma palavra. Isso tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Para algumas aplicações isso é bom, para outras não. E tem também ainda o esquema de lematização, que é similar ao STEM, só que ao invés de pegar o radical, eu pego o lema das palavras. Então, são vários tipos de pré-processamento que são bem comuns quando a gente trabalha com TF-DF. Então, esse código abaixo é uma função que tem a capacidade de fazer esses processamentos aí. Então, aqui eu uso o NLTK para pegar
a lista de stop words em inglês e vou usar o WordNet do LTK também para fazer a lematização. Então, aqui é uma função que eu passo alguns parâmetros, se eu quero, por exemplo, fazer stem, se eu quero fazer lematização, se eu quero de onde vem esses stop words. Então, ele vai fazer essa sequência aí. Converter para minúscula, separar as palavras, eliminando os símbolos, remover as stop words e, se for necessário aqui, de acordo com o parâmetro, fazer o stem usando um algoritmo chamado Porter, ou fazer a lematização usando o WordNet Lematizer. E aí no final eu tenho então um texto já pré-processado que essa função retorna e que nessa aplicação eu vou fazer aqui, usando então aquele nosso dataset. Eu vou aplicar, então, pegar aquela parte do texto do dataset, as notícias, né? E vou aplicar alguns pré-processamentos. Aqui não vai ser feito stem, mas vai ser feita lematização, e vou remover stop words por aquela lista em inglês. Aí, quando isso aí vai ser pré-processado, eu vou guardar isso, então, numa outra coluna aí do dataset, que é o text clean, o texto limpo. Então, aqui eu mostro um exemplo de como então ficou o dataset. Tem a categoria, o texto original e o texto limpo. Bom, a próxima etapa aqui é fazer a partição entre treino e teste. Então, nesse caso, nós vamos dividir o dataset em 70% de instâncias para treino e 30% para teste. Eu vou fazer isso de forma estratificada, que vai manter a mesma proporção dos dados em cada categoria. Então, para isso, a gente pega, então, eu vou pegar o texto clean aqui, o texto limpo, colocar na variável x e as categorias na variável y, passar como parâmetro, então, para essa função treino teste split do scikit-learn, falando aqui que eu quero 30% para teste e que eu quero estratificar essa categoria. Então, aí, imprimindo esses dados, a gente pode ver que para cada categoria tem em torno aqui de 70% dos dados, que é a partição de treino. Bom, aí a etapa seguinte é treinar o classificador. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vou pegar esses embeddings gerados pelo esquema TF-DF, foi feito lá pelo método, vai ser feito pelo TF-DF Vectorizer, essa classe, que já vai fazer essa vetorização para mim, gerando os embeddings de cada documento. E aí eu vou usar esses embeddings para alimentar um classificador. Nesse caso, o classificador vai ser o Logistic Regression, que é a regressão logística, e vou então treinar esse classificador usando os dados de treino, para gerar um modelo de predição. Bom, esse classificador de regressão logística, ele é um modelo linear, né, que usa um algoritmo de minimização que consiste em minimizar uma função quadrática e seus parâmetros. Ele é um algoritmo bastante usado aí na prática e ele é interessante porque essa função ela não tem mínimos locais, ela só tem um mínimo global que pode ser alcançado. Então, o algoritmo, através do treinamento, vai tentar alcançar esse mínimo global. E ele é simples, é rápido e pode ser implementado aí através de um esquema de inversão de matriz. A desvantagem dele é que, uma vez que o mínimo local é alcançado, você não consegue mais melhorar esse modelo, exceto aí acrescentando um esquema chamado de regularização, que eu vou usar aqui. O próprio algoritmo já traz por padrão, mas se isso não for suficiente para chegar em um bom resultado, eu não consigo mais melhorar esse classificador. Mas, em geral, ele dá bons resultados. Bom, então, como a gente faz isso no código? A primeira etapa é gerar os vetores usando, então, o esquema TF-DF. Então, eu chamo aqui, ó, TF-DF Vectorizer. E aí, ao invés de usar todo o vocabulário, que às vezes é muito grande, eu posso limitar isso. E uma forma de limitar isso é considerar os mais frequentes. Então, nesse caso, eu vou pegar aqueles que têm... Eu vou limitar em 15.000. Então, os 15.000 que têm a maior frequência. E, além disso, eu vou criar os meus termos, né, a partir de n-gramas de tamanho 1 e 2. Então, vou pegar todas as palavras únicas e todas as sequências de duas palavras. Então, passando isso aqui como parâmetro com esse TF-DF Vectorizer, ele já vai gerar para mim dessa forma e eu vou ter como resultado nessa variável Vectorizer TF-DF todos esses vetores, os embeddings de cada um dos documentos que eu tenho ali, no caso, cada uma das notícias.
E eu vou usar, então, como eu falei, o classificador Logistic Regression. Então, esse pipeline aqui para gerar um modelo final considera aqui, então, essa vetorização e esse classificador. Então, para fazer o treinamento, eu uso o método fit desse modelo, passando, então, os dados de treino com as respostas que estão no YTrain. Vou medir o tempo aqui. Então, com isso, eu faço o treinamento do modelo. Depois do modelo treinado, então, eu posso usar esse modelo para avaliação aí numa outra partição dos dados, que é o conjunto de teste. Para isso, eu vou avaliar usando a métrica acurácia, que retorna simplesmente o percentual de acertos aí do classificador. É uma métrica simples, mas bastante usada aí também. Eu vou fazer a avaliação tanto no treino quanto no teste. Isso é interessante para verificar o overfitting. Então, em geral, se um algoritmo fica muito ajustado aí nos dados de treino, quando você vai avaliar no dados de teste, ele geralmente obtém um resultado muito menor. Então, se isso estiver acontecendo, é um indício de overfitting. Então, eu posso melhorar isso usando regularização, mas como eu falei, nesse algoritmo aqui, ele já é feito por padrão. Bom, então vamos fazer essa avaliação aqui em termos de código. Eu chamo pego o modelo treinado e uso o método predict, passando aqui os dados que eu quero fazer a predição. Então, inicialmente eu faço aqui com treino, e aí eu uso essa função accuracy score para medir a acurácia, passando a resposta aqui dos dados de treino e a resposta do algoritmo, que é o predicted, e calculo, então, ele me retorna para mim a acurácia. Eu vou fazer a mesma coisa com os dados de teste. Então, na segunda parte aqui, eu chamo predict com os dados de teste, com a resposta do teste, e ainda vou imprimir aqui o tempo que ele gastou. Então, observe o resultado aqui. Ele teve uma acurácia no treino de 99,7% e no teste de 97,9%. Então, eles estão bem próximos, então eu não posso dizer que eu teve overfitting. E é um resultado muito bom. Ele fez isso em 2,4 segundos. Então, assim, o classificador é bom para essa aplicação aqui, conseguir um bom resultado. Então, é uma forma interessante de fazer um classificador. Então, gerar o TF-DF, os embeddings aí dos textos e usar um classificador como a regressão logística. Para a gente terminar, ainda faço aqui uma análise final, onde a gente pode obter as palavras mais relevantes de cada categoria. Se eu quiser entender melhor aí como que a classificação foi feita, então, no caso do TF-DF, eu posso ordenar isso aí pelo TF-DF e pegar aqueles que têm maior peso para cada categoria. Esse código mostra como fazer isso. Então, primeiro eu estou imprimindo as classes do modelo. Então, com esse class aqui, esse atributo class, eu consigo obter isso. Então, a gente pode ver aqui embaixo no resultado, as classes do modelo são aquelas 5, Business, Entertainment, Policy, etc. Depois eu estou formatando, mostrando o formato aí dos coeficientes do modelo, as categorias versus o tamanho do vocabulário, usando então esse método. Então, esse formato aqui é 5 por 15 mil. 5 categorias, né, que eu tenho, e representadas ali no tamanho de 5.000 features, de 15 mil features, quando eu limitei lá em 15 mil. E aí eu vou então agora imprimir, gerar os termos mais importantes aí para cada categoria nesse código aqui. Então, primeiro eu pego esse vocabulário e organizo isso aqui em termos na ordem inversa, convertendo os IDs pelas palavras, para a gente visualizar melhor isso. E depois eu imprimo aqui, enumerando então cada categoria e as top 10, ou seja, as 10 palavras mais importantes de cada categoria dessa classificação. Então, vocês podem ver o resultado aqui embaixo. Categoria Business, as palavras mais importantes são Economy, Economic, Price, etc. Vocês podem ver que está bem relacionado com a economia. Se vocês olharem de baixo, também relacionado com entretenimento e assim por diante. Então, ok, esse foi o exemplo de Python para classificação de texto, usando os embeddings codificados como TF-DF. E assim eu termino essa sequência de palavras, onde eu apresentei então todo esse esquema TF-DF, com a similaridade do cosseno, e a gente aplicou isso em
em dois casos, aquele de busca léxica e da classificação de textos.